Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, dia onde o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva importante no CT Parque Gigante e um ex-dirigente colorado acabou abrindo o jogo e falando sobre tudo o que aconteceu no Inter durante o período da enchente. Então, antes da gente ampliar tudo isso, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Bora tentar atingir a marca aí dos 3.000 inscritos nos próximos meses. Beleza, rapaziada? Vamos falar então sobre o Internacional, porque teve uma entrevista coletiva muito importante hoje, depois da atividade no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado chamou a imprensa, convocou a imprensa, a assessoria de imprensa do Inter, melhor dizendo, convocou os jornalistas para que o técnico Roger Machado concedesse essa entrevista coletiva antes do Clássico Grenal 4-4-3. E foi uma extensa entrevista coletiva onde ele tirou dúvidas, obviamente, sobre principais curiosidades sobre ele para o Clássico Grenal, a importância desse Clássico Grenal 4-4-3 na sua carreira, algo que ele já havia destacado. Inclusive o Roger chegou a brincar durante uma das respostas, até durante o questionamento do nosso colega, ele chegou a brincar. Já na minha entrevista de apresentação já se falava num Clássico Grenal. Isso já faz praticamente 3 meses. E agora, nessa semana de clássico, obviamente que se questionaria o que ele pensava e como é que ele estava se sentindo para o clássico Grenal 4-4-3. Eu destaquei e separei 3 pontos importantes que eu considero, principalmente, sobre essa entrevista coletiva concedida pelo Roger Machado. E eu quero começar sobre a atualização dos jogadores no departamento médico. O Roger chega a citar na sua entrevista coletiva que um jogador dos 3, entre Rogel, Fernando e Rafael Santos Borré, estão certos. Pelo menos um desses 3 estará à disposição para o Clássico Grenal. Ele explica que é um processo de recuperação único para cada jogador, que cada um teve um grau de lesão diferente, cada um tem um biotipo de recuperação diferente, então por isso que ele não pode dar a certeza de quem vai ou não vai jogar o Clássico Grenal. Se vai começar entre os titulares, se vai ficar à disposição no banco de reservas ou se nem será relacionado. Mas o que ele explica sobre cada um dos nomes? Primeiro, o Rogel. Pelas palavras do Roger Machado, o Rogel é o jogador mais próximo a ficar à disposição. Já fez treino com carga, já fez treino coletivo, já oscilou, já voltou pro gramado. Depende muito, de como é que vai ser ou como serão esses últimos dias dele de preparação, mas, ao que tudo indica, é um jogador que, se dependendo da própria vontade do atleta, de uma conversa, questão de confiança do jogador, ele poderia disputar o Clássico Grenal. Pelo menos foi essa a interpretação que dá para se fazer da resposta do Roger Machado a respeito do Rogel. Sobre o Fernando e o Rafael Borré, ele já tirou um pouco o pé, mas a informação do nosso colega Alexandre Ernest e também do Voz do Gigante é que o Rafael Santos Borré está fazendo um esforço absurdo para disputar esse Clássico Grenal, inclusive fazendo fisioterapia em um terceiro turno de forma particular. Ele faz no Inter com a preparação física e os fisioterapeutas do Inter em 2 turnos e ainda num terceiro turno com um fisioterapeuta de forma particular. Então ele vai jogar, ele está querendo muito jogar esse Clássico Grenal e, ao que tudo indica, ele estará recuperado para disputar a partida do sábado às 4 da tarde. E o Fernando, o biotipo ajuda, não foi uma lesão muito grave, então eu fiquei com a sensação de que os 3 devem pelo menos ser relacionados para o Clássico Grenal. Eu falei inclusive ontem, no último vídeo, que tinha a sensação que o Inter estava definido para o Clássico Grenal justamente com a expectativa que esses 3 retornassem. Tudo vai depender da confiança dos jogadores, e o Roger falou isso. A vontade dos atletas, a confiança deles, como eles estarão se sentindo antes do jogo, é que serão preponderantes e definitivos para dizer se eles vão ou não para o jogo. Vai ter essa conversa, o departamento médico liberando, eles participando do treino. A última conversa entre eles e o Roger Machado é que vai definir se eles vão ou não para o Clássico Grenal 4-4-3. Outro ponto a se destacar, Gabriel Carvalho. Primeiro ponto, para mim ele confirma Gabriel Carvalho como titular. Ele diz que o Gabriel Carvalho é o titular, vem sendo titular
até o momento, e ao que tudo indica, ele continuará sendo esse titular mesmo se tratando de Clássico Grenal. E aí vem o complemento que para mim é fundamental para definir a permanência do Gabriel Carvalho e não a utilização do Bruno Tabata para esse Clássico Grenal. A maturidade, a cabeça, o mental do jovem jogador de 17 anos do Inter. O Roger disse que o primeiro Grenal dele disputou com 19 anos, né, que só a loucura da juventude que faz o jogador entrar leve num jogo tão diferente, tão importante como é o Clássico Grenal, mas que a cabeça do Gabriel Carvalho é diferente, que é um jogador muito maduro e utilizou o exemplo do jogo contra o Corinthians. O Inter começa perdendo a partida lá na Neoquímica Arena em um passe errado do Gabriel Carvalho. E aí, segundo o Roger Machado, ele chamou o Gabriel Carvalho para conversar e no outro dia, não no vestiário, não logo depois da partida, para dizer: tu viu que eu nem comentei sobre esse erro que tu teve no jogo contra o Corinthians? E o Gabriel Carvalho teria respondido que sim, tinha percebido. E aí o Roger explica: porque tu não demorou 5 minutos para voltar no jogo. Então, mesmo com erro, mesmo diante de uma adversidade muito grande, num jogo importante contra o Corinthians, fora de casa, o Gabriel Carvalho conseguiu se recuperar depois de um passe que gerou um gol para o adversário. E isso está sendo fundamental para sua maturidade e para sua sequência entre os titulares do Internacional, e é por isso que, a partir da resposta do Roger, eu creio que ele será titular. E para fechar sobre a coletiva do Roger Machado, eu queria falar sobre a frase dele relacionada ao trabalho de Renato Portaluppi e a preparação do Grêmio para o Clássico Grenal 4-4-3. Ele foi instigado, questionado a respeito sobre o período de treinamentos do Inter, né? Enquanto o Internacional está treinando desde a última quinta-feira, o Renato só se apresentou na última terça. Então rolou, de uma certa forma, né, uma tentativa de fazer com que o Roger Machado entrasse nesse jogo. E ele foi muito esperto. Ele disse que, obviamente, o Inter tem uma certa vantagem de preparação, mas o Grêmio teve um jogo, tem um ritmo de jogo a mais. Então tem essa situação aí que igualaria. E sobre o trabalho, as críticas para o técnico Renato Portaluppi, o Roger foi muito esperto. Ele disse que ele conhece muito bem o Renato e sabe que o Renato vai, de uma certa forma, né, utilizar isso a seu favor, utilizar isso para motivar o seu elenco, para gerir o seu grupo e fazer com que os seus jogadores entrem mais motivados no sábado no estádio Beira-Rio completamente lotado. Então o Roger sabe muito bem quem ele vai enfrentar e o tamanho desse jogo, o que é fundamental para a partida do próximo sábado, 4 da tarde. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, a gente ainda tem uma pauta aqui que é a respeito do Magrão, ex-gerente de futebol, ex-diretor esportivo do Internacional, que concedeu uma entrevista ao Charla Podcast. E ele falou muito tempo a respeito do Internacional, principalmente na parte final da entrevista. Quem quiser assistir a entrevista completa tá lá no canal dos caras do Charla, né? Indico demais o conteúdo deles. E o Magrão foi questionado justamente sobre esse momento do Internacional, sobre o trabalho dele como dirigente do Inter e principalmente sobre o trabalho dele durante a enchente. E o Magrão ele foi muito direto a respeito de tudo isso. Diz que esperava esse crescimento do Inter nesse momento da temporada, justamente porque o Inter ficou um mês fora do Campeonato Brasileiro, um mês sem treinar, um mês fora, longe de casa. Teve mais as outras partidas que o Inter teve que jogar longe do Beira-Rio. Então, não que ele entendesse muito de futebol, ele até utiliza isso, mas era esperado justamente num nível de futebol como é o Campeonato Brasileiro, que ficar um mês tu ia ter uma defasagem física, tu ia perder ritmo de jogo, e foi isso que aconteceu com o Inter, que acabou culminando na saída do Eduardo Cudê e depois na saída dele. Ele ainda participou da transição para o técnico Roger e inclusive elogiou muito o Roger Machado, disse que na opinião dele o Roger era e é o nome certo para o Internacional nesse momento e quem sabe para a temporada de 2025.
Então ele deixou muito claro isso, ele ressaltou que esperava uma melhora, sabia também que com a chegada do Paulo Paixão tudo melhoraria, porque é um cara que conhece o Beira-Rio, é um cara que conhece o Rio Grande do Sul, é um cara que conhece todo o ambiente do futebol aqui do estado. E essa parceria Roger, conhecendo também tudo que cerca o Internacional, mesmo que tenha jogado no Grêmio, e talvez muito por ter jogado no Grêmio saiba como é que é as coisas no Inter também, essa parceria daria muito certo nesse momento importantíssimo do Internacional para esse crescimento do Inter nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E ele também falou uma situação muito importante sobre o departamento de futebol do Inter, porque ele sai e são contratados 2 nomes. Eu acho até interessante a gente ampliar isso no próximo vídeo a respeito de como o Internacional está trabalhando com esse novo organograma. Porque sai o Magrão, entra André Mazuco e também o D'Alessandro. E na visão do Magrão isso dá uma tranquilidade maior para esses 2 funcionários trabalharem. A gente fala sobre isso no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Bora tentar chegar nessa marca dos 3.000 inscritos aqui no canal. Fechou, rapaziada? Valeu!